Oi, gente, tudo bem? Então, como prometido, eu vou fazer a gravação aqui do relato do meu parto. Vou procurar ser a mais breve possível nesse relato. Porque eu, quando estava com 38 semanas, eu estava procurando por um vídeo que relatasse um parto natural sem muito sofrimento. Então, foi muito difícil achar isso. E eu procurei muito na internet e a maioria dos casos ou é um relato de um parto sofrido, sem muita assistência, ou não teve um atendimento bacana, ou no final das contas foi muito dolorido e eu fiquei muito assustada. Então eu fiquei pensando assim, nossa gente, será que eu vou conseguir fazer um parto natural? Que era o que eu sonhava e o que eu pensava desde o início da gestação. Para que tudo se realizasse como foi, muito perfeito, eu primeiro procurei um profissional que realmente fizesse esse parto do jeito que eu estava procurando fazer. Então, procurei um profissional, né, que já desde o início eu deixei claro que a minha vontade era ter um parto natural. Até troquei de médico, né, por ter esse desejo de fazer o parto natural. E procurei também o auxílio e assistência de uma doula que me ajudou e muito, me deixou muito tranquila. Então, essa questão de ter uma doula também influenciou bastante. Eu tive uma gestação muito tranquila, então por isso que fiz atividade física até o 8º mês, no último mês fiz muito alongamento, fiz aula de yoga, relaxei bastante, então dormi bem, então acho que isso auxiliou também para que no momento do trabalho de parto fosse muito tranquilo. Então, assim, para vocês que estão aí na reta final, eu queria desejar um bom parto, uma boa hora, mas assim, fiquem tranquilas e relaxem, porque isso é um processo fisiológico. O nosso corpo é perfeito, ele foi feito para ter um filho. Então, assim, é tudo muito certinho, gente. É tudo perfeito em seu trabalho todo. Na hora do nascimento ali, é claro que vai sentir dor, a gente já tem que estar preparada para isso, mas assim, não tem por que ter medo de um parto natural. Se precisar fazer uma cesárea, fazer o quê, né? A cirurgia veio para salvar muitas vidas e legal, vai ser menos sofrido ali na hora, só que também o processo de recuperação vai ser um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais doloroso. E o que mais pesa é o pós-parto, tanto para quem teve parto normal quanto parto cesariana. O pós-parto, gente, é o mais difícil, porque é um período que você está se adaptando ali com aquela serzinho novo que está ali precisando de você, às vezes precisa 24 horas, então é difícil. Então, o pós-parto conta muito e muita gente não pensa nisso na hora de optar por uma cirurgia por simples comodidade. Então, assim, eu defendo o parto natural, lógico, faria tudo de novo. A próxima gestação, com certeza, eu vou querer ter um parto natural, se for possível, né? Então, meninas, começou meu trabalho de parto com 38 semanas e 4 dias. Eu estava, quando eu estava na terça-feira, no dia 4 de agosto de 2015, eu não tive nenhum sintoma, trabalhei, fiz todas as minhas coisas normais, à noite eu fui no salão, fiz minha unha, foi tudo muito tranquilo, um dia que eu não tive nenhum sintoma. À meia-noite da quarta-feira, do dia 5 de agosto, eu comecei a sentir umas cólicas e também na hora que eu fui no banheiro que fiz xixi, tava saindo um pouco mais de líquido. É assim, eu sempre tive corrimento durante toda a gestação, então isso para mim era um sintoma normal até então. Só que começou a sair um pouquinho mais, mas nada que eu me desesperasse e falasse assim, nossa, tô entrando em trabalho de parto. Não. Quando que eu comecei a sentir que eu estava entrando em trabalho de parto? Quando realmente o saiu um pouco de sangue na hora que eu fui me limpar, eu estava indo no banheiro com muita frequência. Eu fui cerca de 4 vezes no banheiro. Aí eu acredito que nesse momento que eu, né, comecei no banheiro, o organismo já estava se preparando para fazer uma limpeza intestinal ali. Então, assim, só depois eu ia saber o porquê de quantas vezes eu fui no banheiro, porque eu fiquei, depois que eu tive o Daniel, eu fiquei muito tempo sem ir no banheiro. Então, ele já estava se preparando, o organismo é muito perfeito, gente. Então, assim, depois que eu fui no banheiro tantas vezes, eu até comentei com o Rodrigo, falei assim, amor, eu fui
já 4, 5 vezes no banheiro, tá acontecendo alguma coisa. Então, pode ser que eu esteja ainda no trabalho de parto. E ele já estava me preparando, há uma semana ele falava que o bebê ia nascer na quarta-feira, no dia 5 de agosto, exatamente às 9h30 da manhã. Então eu fiquei com aquilo na cabeça, falei assim, como que pode? Eu tô com 38 semanas ainda, tá longe dele nascer, ainda faltam 2 semanas para completar as 40 semanas. Então eu falei assim, não, não pode ser. Mas eu acho que aquilo ficou tão na minha cabeça que ia ser quarta-feira, que exatamente às 0 horas da quarta-feira começou realmente o meu trabalho de parto. E foi aqueles sintomas que eu falei, comecei a ir no banheiro com muita frequência. Aí eu já mandei mensagem para minha doula, né? Eu falei assim, olha, Patrícia, tá acontecendo isso e isso. E ela falou para eu observar que a questão do sangue é normal vazar um pouquinho de sangue, porque ali o colo do útero é muito vascularizado e pode ser que saia um pouquinho de sangue, isso é normal. Mas poderia ser também o meu tampão que estivesse saindo, né, para começar a bolsa. Então, para a bolsa estourar, né, se romper. Mas a minha bolsa não rompeu, gente. O que aconteceu? Eu comecei a sentir contrações. O que são contrações? Para eu que nunca tive uma contração na vida, eu sentia como se fosse cólica de menstruação, uma cólica forte. Não é uma cólicazinha, uma coisinha, não. Mas eu sabia, de tanto ver relato de parto, eu sabia que a dor ia ser muito forte. Então, assim, eu procurei me tranquilizar e pensar assim, olha, essa é uma dorzinha fraca, ainda as piores estão por vir. E realmente, gente, cada vez que com o tempo vai passando, as dores vão ficando mais intensas, mais fortes e os intervalos são mais rápidos. Então, eu já estava com contrações, com aquelas dores cólicas e o útero ficava enrijecido, de 6 em 6 minutos. Foi quando eu liguei para o meu médico e falei assim, olha, eu estou sentindo isso de 6 em 6 minutos, já saiu um pouco de sangue, tá saindo um líquido mais viscoso, e eu já fui muito no banheiro, estou, né, sentindo que realmente estou entrando no trabalho de parto. O meu médico aconselhou ir até a maternidade e procurar o médico plantonista, para fazer o toque, para ver se realmente eu estava em trabalho de parto. E ligasse para ele, voltasse a ligar para ele. Então, avisei minha doula também, que eu já estava se preparando para ir para a maternidade, ela também saiu de casa. E naquele momento eu já estava de 3 em 3 minutos os intervalos, e assim, dores suportáveis, mas umas cólicas fortes. Aí eu tomei banho, me arrumei as coisinhas do bebê, o que estava faltando, as malas. Eu e o Rodrigo, a gente tirou uma foto antes de sair, pegou o bebê conforto, pegou o carrinho e tudo mais, se ajeitou para ir. Quando a gente chegou na maternidade, já eram 2h25. A gente deu entrada na internação 2h25. Então, vejam só, do momento que começou as minhas dores, os meus sintomas, que eram meia-noite da quarta-feira, 2h25 a gente já estava na maternidade. Nesse momento eu já estava com bastante dor das cólicas, das contrações. Eu ficava quietinha, me contraía, me contorcia. E a enfermeira até falou assim, ixi, vai demorar umas 18 horas pela tua carinha aí. Então, assim, não me deu muita bola. E eu até fiquei pensando assim, nossa, vai demorar muito ainda. Então, já fiquei meio triste, pensando assim, nossa, vai ser pior, muito pior do que eu pensava. E quando eu cheguei na sala para a médica me examinar, fazer o toque, ela fez lá o exame, bem constrangedor, dolorido, mas nada, né, do outro mundo. Aí ela colocou a mão lá, pensou, olhou pro Rodrigo, colocou de novo a mão lá e falou assim, olha, você tá com 8 centímetros de dilatação. Quando ela falou isso, eu fiquei tão, mas tão feliz, porque, nossa, 8 centímetros, então quer dizer que ele já tá quase nascendo. Fiquei muito feliz, porque eu sabia que em questão de horas eu ia realmente conhecer o Daniel. E foi nessa hora que eu pensei assim, gente, será que ele vai nascer 9h30 mesmo, como o Rodrigo falou? Se fosse, nossa, o Rodrigo ia ser o profeta, né? Mas, enfim, eu mal sabia que ele ia nascer em questão de horas mesmo, menos de 2 horas ele nasceu. Quando meu médico chegou, ele me examinou, já estava com 10 centímetros de dilatação. Gente, aí aquela enfermeira que nem tinha dado bola, começou a se preocupar e falou assim, ai, cuida para ir no banheiro, né, vamos direto pro centro cirúrgico já, vestir a roupa, que é como se fosse um avental, fui pro centro cirúrgico, só tinha uma maca, muito pano verde para tudo quanto é lado, tinha uma lixeira lá,
só isso que tinha na sala e um banquinho oco, que eu escolhi a posição, né, pra ter o Daniel, que é a posição de cócoras. Então, assim, foi bem rápido. As dores começaram a aumentar de uma forma, assim, tremenda, porque eu já estava totalmente dilatada, era só o Daniel nascer. Aí fui para a posição de cócoras, que me ajudou bastante, eu acho que é a posição que mais me favoreceu, porque tinha horas que eu ficava de pé, tinha horas que eu dava uma dançada, tinha horas que eu saía de mim, parecia que eu estava numa outra dimensão. Realmente, gente, eu não sei o que acontece, mas parece que você fica chapada nessa hora, você não lembra de muita coisa, só vem uns flashes assim. E eu lembro porque eu vi as fotos do momento, o Rodrigo ficava todo momento tirando foto, também foi filmado na hora do parto. Mas assim, chegou uma hora que eu não tava mais com contrações, eu não tava com vontade de fazer força. E assim, parecia que eu tava com vontade de ir no banheiro. Então, assim, naquela hora, eu, em vez de fazer a força pro bebê sair, eu me contraía e tensionava, fazia aquela tensão, segurava. E isso dificultou, eu fiquei horas ali, horas não, né, modo de dizer, mas eu fiquei um bom tempo ali contraindo, tensionando e não deixava o neném nascer porque eu tinha medo de, na hora que eu fizesse a força, eu não me controlasse e fizesse ali as necessidades ali mesmo. Mas minha doula sempre me auxiliando, me dando total apoio, meu marido também, nossa, falando para relaxar e tal. E minha doula falando assim, faz força. E meu marido falando assim, relaxa, relaxa, fica tranquilo. Então eu não sabia se eu fazia força, eu relaxava, mas eu ficava muito tensa. E eu não estava sentindo que o Daniel estava nascendo, porque a minha bolsa, ela estava intacta, ela não estava rompida ainda, e estava para fora ali uma bolinha da bolsa, e eu acho que pela cabecinha dele que estava pressionando, fez um vácuo ali e aquela bolsa não se rompia. E enquanto ela não se rompesse, o Daniel não nasceria. Foi até uma hora que o doutor lá e o Rodrigo conversaram e decidiram romper a bolsa lá com o instrumento, que ele pegou, na verdade só encostou, minha bolsa, nossa, rompeu. Lavou assim de água e logo, gente, eu comecei a sentir uma força assim fenomenal. Sabe aquela vontade de você vomitar que você não consegue segurar? Isso que eu senti, aquela vontade de fazer força, assim, uma força tremenda e assim, aquela coisa que não era eu que estava fazendo, era o próprio organismo, o próprio sistema, o próprio Daniel estava fazendo por mim. Ele, né, estava decidindo que ele nasceria ali naquele momento. Então, assim, eu falei assim, agora ou nunca. Então, eu tenho que fazer essa força. A força que você faz é aquela coisa de relaxar. Quando você relaxa, você sabe que vai doer, que vai arregaçar, que o negócio vai doer pra caramba. E você fala assim, eu tenho que ter esse nenê e eu não vou ficar mais sofrendo aqui. Eu prefiro ver ele logo, né, ter logo. Só que a minha vontade também era de dormir, de relaxar, de esticar minhas costas, que estava doendo muito, aquela pressão. E eu queria muito que passasse aquele momento. Então eu falei assim, agora ou nunca, eu vou, seja o que Deus quiser, eu vou fazer minha maior força, que é a relaxar, para que o nenê possa nascer. Então, gente, desse momento que eu decidi que ia ser o momento dele nascer, que eu ia fazer toda a minha maior força, que eu ia dar o meu melhor para que ele pudesse vir o quanto antes. Já eram 4h20, 4h23, demorou exatamente um minuto de berro sem parar, e o Daniel veio chorando, roxinho. Gente, foi a coisa mais linda. Eu vou tentar achar aqui para vocês o vídeo, eu vou colocar o áudio do vídeo para que vocês vivenciem um pouco da emoção que eu senti, gente. Foi exatamente um minuto. Vou procurar aqui para vocês o vídeo do momento em que ele nasceu. Aqui. Vou colocar aqui bem alto porque não vou mostrar, lógico, o vídeo, mas foi o momento que ele nasceu. Olha só. Gente, tava doendo demais. Nesse momento ele já tava coroando. A cabecinha dele já tava ali, o médico já tava apoiando com a mão ali. E nesse momento minha bolsa rompeu mesmo e veio muita água. Tava passando o pescoço, deu um alívio.
Mas depois tinha que passar o ombro e o corpinho. Foi nessa hora. Olha o chorinho, gente. Ele foi direto pro meu peito, muito roxinho, com a testa toda enrugadinha, chorando muito. E ele logo ficou no meu peito assim, ficou quietinho. E eu já fui colocando ele pro meu peito, gente. Ele já foi procurando o meu peito pra mamar, gente. Olha que coisa incrível. Não tem como não se emocionar. E eu fazendo pra ele parar de chorar. Ai, gente, lindo demais. Então, gente, foi esse o minuto da minha dor mais terrível. Mas, gente, passou. O Daniel nasceu, acabou. Aí depois teve só a placenta, que também doeu um pouquinho, mas foi uma pressão na barriga e logo eu senti um alívio imediato. E depois que o Daniel nasceu, a minha vontade era deitar e relaxar, entregar ele pro doutor e falar assim, minha parte eu já fiz, depois eu pego ele, vejo ele com mais calma, mas agora o que eu quero é dormir e apagar. E nesse momento eu tava com a minha pressão muito baixa, devia estar, me senti muito mal, fui levantar para ir pra cama e me deu um branco assim, veio uns flashes do parto, nesse momento eu desmaiei, de novo fui colocada na cama pro meu marido, pelo médico, desmaiei de novo, mas foi bem rápido, logo voltei, levei uns pontinhos ali, porque lacerou um pouquinho, mas coisa simples, doeu um pouquinho, foi aplicada uma anestesia local ali para fazer os pontinhos só, mas no parto em si não teve anestesia, não teve analgesia, não teve nenhuma intervenção, o bebê não foi aspirado, ficou o tempo todo comigo, ficou cerca de uma meia hora ali comigo, depois já foi levado junto com meu marido para enfermaria ali para fazer a pesagem e tudo mais, não foi aspirado, não teve nenhuma intervenção, então assim, foi um parto humanizado, lindo, perfeito, eu indico para quem quiser ali se inspirar, né, ou então procurar uma doula, procurar uma assistência, uma pessoa, um médico que já tenha trabalhado ou que trabalhe dessa forma, né, com parto humanizado, que é tudo de bom, gente. Você fica tranquila, você fica segura, você tá bem assistida. Então, assim, gente, foi lindo. Esse é o relato do meu parto. Mais pra frente eu vou tentar fazer um vídeo com um relato do pós-parto. Que isso aí vai dar um bom vídeo, um vídeo mais longo, porque realmente, gente, vale muito a pena, é rápido, passou tão rápido e ele já tá com um mês. Hoje 11 de setembro, já faz exatamente 36 dias que ele está aqui com a gente, gente. Coisa mais linda, ele tá chorando ali, daqui a pouco é a hora dele mamar, mas é uma bênção realmente. Eu vou mostrar aí no final do vídeo as fotos do parto, que é um momento realmente emocionante, foi o dia mais feliz da minha vida, com certeza. Beijo, meninas, tudo de bom, que vocês tenham uma boa hora. E obrigado por me ouvir aí. Valeu. Beijo.